O cinzento amanhecer de 6 de junho de 1944 nas praias da Normandia não trouxe apenas o rugido das marés, mas a visão de um soldado que desafiava a lógica alemã. Por trás das frestas de concreto dos bunkers, sentinelas da Wehrmacht observavam, atônitas, um batedor canadense que ignorava o fogo das metralhadoras. Léo Major não buscava abrigo. Ele avançava entre as dunas como uma aparição, movendo-se com uma frieza que os relatos alemães descreveriam mais tarde como algo desumano. Um relatório de um oficial sobrevivente em Juno Beach detalha o pavor ao ver sua unidade de elite ser dizimada por um homem que parecia saber onde cada mina estava enterrada. Enquanto os outros aliados avançavam em massa, Major operava sozinho, surgindo do nevoeiro para desferir golpes letais e desaparecer antes que qualquer resposta pudesse ser organizada. Para o inimigo, aquele primeiro contato foi o nascimento de um mito, o homem que não podia ser atingido pelo aço alemão. A fumaça das explosões mal permitia ver o rosto do invasor. Mas o som de sua faca e o silêncio que seguia seus passos tornaram-se o terror das patrulhas noturnas. Registros de batedores alemães mencionam que a presença desse batedor solitário era o suficiente para paralisar postos avançados inteiros. Eles sentiam que não lutavam contra um exército, mas contra uma força da natureza que havia vindo do mar para caçá-los sistematicamente, transformando a defesa alemã em um labirinto de medo. Nas ruínas da Normandia, o destino de Major cruzou-se com uma patrulha da SS em um embate brutal. Mesmo após abater 4 inimigos, uma granada de fósforo explodiu diante de seu rosto, selando seu destino visual. Relatos alemães daquela noite falam de um homem que, banhado em luz e sangue, recusou-se a cair. Para os sobreviventes da SS, aquele não era um soldado ferido, mas um demônio que, mesmo cego de um olho, continuava a disparar com uma precisão que desafiava a própria medicina. A notícia de um atirador de elite com um tapa-olho espalhou-se como fogo entre as fileiras da Wehrmacht. Prisioneiros capturados descreviam o medo de serem caçados por um pirata que não precisava da visão binocular para encontrar seus corações. Para o comando alemão, a persistência de Major era uma afronta. Ele se tornara uma figura folclórica, um fantasma que via através das sombras e cuja única lente de mira era agora o terror que ele instilava em cada trincheira inimiga. Os diários de soldados alemães na região de Caen revelam a paranoia de serem vigiados por esse olhar único e implacável. Eles sentiam que a mutilação apenas aguçara seus outros sentidos, tornando-o um predador mais eficiente e silencioso. A imagem do fantasma, com o olho vendado, transformou-se em um símbolo de resistência indomável, onde o inimigo já não lutava contra um homem, mas contra uma lenda que se recusava a abandonar o campo de batalha até que a última bala fosse disparada. Nos diques lamacentos do Escalda, o silêncio era uma armadilha. Um comandante alemão relatou o momento em que a realidade se fragmentou. 2 de seus batedores voltaram da névoa, mas não estavam sozinhos. Atrás deles, um vulto com um tapa-olho apontava uma metralhadora, exigindo a rendição de toda a unidade. Para os alemães, cercados pelo pântano e pela exaustão, aquele homem solitário parecia a vanguarda de uma divisão inteira que os observava das sombras, prontos para o massacre. O pânico atingiu o auge quando a coluna de prisioneiros começou a marchar. Tropas da Waffen-SS, posicionadas em uma crista próxima, não viram uma rendição estratégica, mas uma traição covarde. O relato de um sobrevivente alemão é excruciante. Eles foram metralhados pelos próprios compatriotas. Enquanto o major corria para protegê-los, os soldados alemães perceberam o paradoxo amargo daquele dia. O inimigo canadense estava tentando salvar suas vidas, enquanto seus líderes os executavam na lama. Ao final do dia, 93 soldados alemães haviam sido capturados por um único homem. Nos interrogatórios, a incredulidade era a nota dominante. Eles falavam de um demônio das sombras que os havia manipulado como peças em um tabuleiro. Para o comando alemão, a perda daquela companhia não foi apenas uma baixa militar, mas um colapso moral. A lenda de Major crescia como um espectro que podia quebrar a disciplina alemã apenas com sua presença audaz, transformando o medo em rendição. Na entrada de Zwolle,
O silêncio foi quebrado por uma rajada alemã que mudou tudo. Wally Arsenault, o único homem que Major chamava de irmão, caiu sem vida na neve. Do outro lado, o soldado alemão que disparou sentiu um calafrio. Ele não havia eliminado apenas um inimigo, mas libertado um monstro. O luto de Major não se manifestou em lágrimas, mas em uma promessa silenciosa de que Zwolle não seria destruída pela artilharia, mas tomada pela sua própria fúria justiceira no escuro. Para os vigias alemães nas torres de Zwolle, a noite tornou-se um quebra-cabeça de chamas e fumaça. Relatos de sentinelas descreviam vultos que disparavam de ângulos impossíveis, seguidos por explosões de granadas que pareciam vir de um exército invisível e coordenado. O comando alemão emitiu alertas desesperados via rádio, convencidos de que uma divisão inteira de paraquedistas havia saltado sobre a cidade. Mal sabiam eles que o caos era a coreografia solitária de um homem movido por vingança. Dentro de um bar local, um oficial alsaciano sentiu o cano frio de uma metralhadora Sten contra a nuca. O relato desse oficial é um testemunho da guerra psicológica de Major. Ele descreveu um homem de olhar gélido que, em francês perfeito, ordenou que ele avisasse a guarnição. O bombardeio começa às 6 da manhã. Saiam agora ou morram. O pânico instalou-se no alto comando. A mentira de Major, dita com a convicção de um carrasco, começou a desmantelar meses de ocupação alemã. O pavor engoliu os quartéis alemães quando as chamas da sede da Gestapo iluminaram o céu de Zwolle. Soldados em fuga relatavam que as ruas estavam infestadas por comandos canadenses que surgiam de cada esquina com uma agressividade implacável. No rádio, as comunicações eram um emaranhado de gritos e ordens contraditórias, enquanto a guarnição, convencida de que o cerco era total, abandonava suas posições para escapar de um bombardeio que existia apenas na mente de Léo Major. Nas margens do rio Isel, o pânico transformou-se em uma retirada desordenada. Oficiais alemães, antes arrogantes, agora empurravam seus próprios homens para cruzar a água, temendo o exército fantasma que os caçava. Grupos de 10 ou 12 soldados rendiam-se subitamente a um vulto solitário que surgia da penumbra, entregando suas armas sem resistência. Para eles, a derrota não era para um único homem, mas para uma força sobrenatural que havia devorado a cidade em uma única noite. Quando o sol finalmente nasceu, os poucos alemães que ainda restavam escondidos observaram, incrédulos, o exército invasor. Não havia regimentos ou tanques, apenas um soldado exausto, com um tapa-olho e o uniforme coberto de fuligem, caminhando solitário pelas ruas agora silenciosas. A humilhação alemã foi completa ao perceberem que o pânico coletivo fora orquestrado por uma única vontade indomável, que transformou uma guarnição inteira em espectros de sua própria covardia. Anos depois, nas montanhas geladas da Coreia, o comando chinês enfrentou um pesadelo familiar. Relatos de sobreviventes da 190ª Divisão Chinesa descrevem a retomada da colina 355 como um ato de bruxaria militar. Sob uma nevasca cegante, 18 batedores surgiram como espectros, infiltrando-se com tamanha rapidez que os sentinelas chineses mal tiveram tempo de disparar. Para os defensores, não parecia um pelotão, mas uma força de elite enviada para punir cada erro tático com mortes silenciosas. O pânico chinês atingiu o auge durante os 7 contra-ataques massivos. Oficiais relatavam via rádio que a colina estava amaldiçoada. O fogo de morteiro canadense caía sobre suas cabeças com uma precisão impossível. O que o inimigo não sabia era que Major coordenava o bombardeio sobre sua própria posição, sacrificando a segurança pelo impacto total. Para os milhares de soldados chineses que recuavam, Major era um demônio que invocava o inferno para proteger um solo sagrado e gelado. Ao amanhecer, o comando inimigo analisou o terreno, encontrando apenas um punhado de homens onde esperavam encontrar um batalhão. O respeito pelo fantasma cruzou as linhas ideológicas, sendo documentado em relatórios chineses como um exemplo de tenacidade insuperável. Major provou que, seja na Europa ou na Ásia, sua presença era o fator que transformava a aritmética da guerra em uma lenda de resistência, deixando nos inimigos uma cicatriz de descrença que duraria gerações. O retorno de Major ao Canadá foi marcado por um silêncio modesto,
contrastando com o caos que deixou nos campos de batalha. Ele tornou-se o único soldado a receber a medalha de conduta distinta em 2 guerras diferentes, um feito que oficiais inimigos estudariam com uma mistura de pavor e reverência. Para os que o enfrentaram, ele não era apenas um herói de condecorações, mas uma força bruta que desafiou as probabilidades, um homem que entrou na história como o pesadelo de 1000 fardas. Nos arquivos da Wehrmacht e nos relatórios chineses, o nome de Major permaneceu como um lembrete de que a audácia pode paralisar divisões. Antigos adversários, agora envelhecidos, recordavam-se do pirata, não com ódio, mas com o respeito que se tem por um fenômeno inevitável. Eles sabiam que haviam sobrevivido a um encontro com o impossível. Para o inimigo, a imagem do batedor solitário no horizonte tornou-se o símbolo final de uma derrota que começou muito antes do primeiro disparo. O documentário encerra com o olhar de Major, um homem que via, através da névoa, o que exércitos inteiros ignoravam. Ele não buscava glória, mas justiça para os amigos caídos e liberdade para cidades que mal conhecia. O fantasma desapareceu na paz da vida civil, mas sua sombra ainda caminha pelas ruas de Svole e pelas colinas da Coreia. Ele permanece como a prova viva de que a vontade de um único homem pode ser o exército mais formidável e implacável que o mundo já viu.